Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje meditaremos sobre um pecado que, embora muitas vezes subestimado, pode ter profundas consequências espirituais: a gula. A gula não é apenas o ato de comer em excesso, mas uma desordem em nossa relação com a comida, com o prazer e, sobretudo, com Deus. Quando nos entregamos à gula, permitimos que nossos desejos físicos dominem nossa vida, colocando nossos apetites acima da nossa fé e confiança em Deus. A gula é frequentemente vista como algo inofensivo, mas as Escrituras nos mostram que ela é um pecado que pode prejudicar nossa saúde física, emocional e espiritual. A palavra de Deus nos chama a ter domínio próprio em todas as áreas da vida, inclusive em relação ao que comemos e bebemos. Em Provérbios 23, 21 a 22, lemos uma advertência clara: não andes com os beberrões, nem com os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os vestirá de trapos. A gula não só afeta nossa saúde e bem-estar, mas também nos afasta de uma vida de equilíbrio e temperança que Deus nos chama a viver. A gula nas Escrituras, um pecado de desordem e idolatria. A gula é, acima de tudo, uma desordem. Deus nos deu o alimento como um meio de sustento e como uma bênção. A comida é essencial para a vida e, quando usada corretamente, é uma fonte de alegria e comunhão. No entanto, como qualquer bênção, quando o uso do alimento é distorcido pelo pecado, ele se torna uma armadilha espiritual. No Antigo Testamento, encontramos um exemplo claro das consequências da gula no povo de Israel. Em Números 11, lemos sobre o momento em que os israelitas, cansados do maná que Deus lhes havia fornecido no deserto, começaram a reclamar e a desejar a comida que tinham no Egito. Movidos pela gula, eles se rebelaram contra Deus e ele lhes enviou codornizes em abundância. No entanto, enquanto comiam, a ira do Senhor se acendeu contra eles e muitos morreram devido à sua cobiça descontrolada. Esse episódio nos ensina que a gula é, em última análise, uma forma de idolatria. Quando permitimos que nossos desejos físicos governem nossas ações, estamos colocando o prazer acima da obediência a Deus. Em Filipenses 3,19, Paulo descreve aqueles que se entregam à gula como pessoas cujo Deus é o ventre. Isso significa que, ao nos entregarmos ao excesso e à busca insaciável por satisfação através da comida, estamos adorando nossos apetites, em vez de adorarmos a Deus. A gula na sociedade atual. O culto ao prazer. Vivemos em uma sociedade que, de muitas maneiras, promove e celebra a gula. A cultura do consumo nos bombardeia com mensagens que exaltam o prazer imediato e o excesso. A comida, em vez de ser vista como sustento e uma bênção, é muitas vezes tratada como uma fonte primária de gratificação emocional e prazer. Restaurantes que oferecem porções enormes, propagandas que nos convidam a consumir mais do que precisamos, e a cultura do comer sem limites nos ensinam a valorizar a quantidade acima da qualidade e o prazer acima da moderação. No entanto, a gula não se limita ao excesso de comida física. Ela pode se manifestar em outros aspectos da vida, como no consumo excessivo de entretenimento, bens materiais e até mesmo nas redes sociais. O desejo insaciável por mais, seja comida, diversão ou qualquer outro prazer, reflete um vazio espiritual que estamos tentando preencher com coisas temporais. Jesus nos chama a uma vida de temperança, autocontrole e moderação. Ele nos ensina a não sermos escravos dos nossos apetites, mas a buscarmos a verdadeira satisfação em Deus. Em Mateus 4,4, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto a transformar pedras em pão, ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, Jesus nos lembra que a verdadeira vida, a verdadeira satisfação, não vem da comida ou das coisas materiais, mas da palavra de Deus e de nossa comunhão com Ele. O perigo da gula espiritual. A gula não afeta apenas nosso corpo físico, mas também pode se manifestar de forma espiritual. A gula espiritual ocorre quando buscamos constantemente mais experiências, mais bênçãos ou mais sinais.
sem realmente buscar um relacionamento profundo e genuíno com Deus. Queremos ser alimentados espiritualmente, mas não estamos dispostos a nos comprometer com a obediência e a disciplina espiritual que vem com o verdadeiro seguimento de Cristo. Essa forma de gula pode se manifestar, por exemplo, quando saltamos de igreja em igreja em busca de uma experiência mais emocionante, ou quando buscamos apenas os aspectos confortáveis da fé, sem estar dispostos a carregar nossa cruz e seguir a Cristo com sacrifício. A gula espiritual nos impede de amadurecer na fé, pois nos mantém em um estado constante de busca por gratificação imediata, em vez de crescimento espiritual autêntico. Como vencer a gula e viver em autodomínio? A vitória sobre a gula, tanto física quanto espiritual, é possível pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. O autodomínio é um fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23, e é através da obra transformadora do Espírito em nossas vidas que podemos viver uma vida de temperança e moderação. Aqui estão alguns princípios bíblicos que nos ajudam a vencer a gula. 1. Reconheça a gula como pecado. O primeiro passo para vencer qualquer pecado é reconhecê-lo como tal. Muitas vezes, justificamos a gula como apenas um desejo normal, mas devemos ser honestos conosco mesmos e reconhecer quando nossos desejos estão fora de controle. Em 1 João 1,9, somos lembrados de que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 2. Busque a verdadeira satisfação em Deus. A gula muitas vezes nasce de uma tentativa de preencher um vazio interior. No entanto, esse vazio não pode ser preenchido com comida ou prazeres materiais. Só Deus pode preencher completamente o nosso coração. Em João 6,35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Quando buscamos nossa satisfação em Cristo, descobrimos que Ele é suficiente para nos saciar e não precisamos nos entregar aos excessos. 3. Pratique o jejum. O jejum é uma prática espiritual poderosa que nos ajuda a disciplinar nossos desejos e a focar em Deus. Quando jejuamos, renunciamos à comida física por um tempo para fortalecer nossa dependência de Deus. Em Mateus 6,16 a 18, Jesus nos ensina sobre o jejum, não como um fardo, mas como uma forma de nos aproximarmos de Deus com humildade e autodomínio. O jejum nos ensina que nem só de pão viverá o homem, e nos ajuda a colocar nossos desejos sob o controle do Espírito Santo. 4. Desenvolva o fruto do Espírito, domínio próprio. Em Gálatas 5:22 a 23, vemos que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, ele nos capacita a exercer autocontrole sobre nossos desejos, incluindo nosso apetite. O domínio próprio é fundamental para vencermos a gula, pois nos permite dizer não aos excessos e sim a uma vida equilibrada e centrada em Deus. 5. Pratique a gratidão e o contentamento. A gula muitas vezes nasce de uma falta de contentamento. Queremos mais e mais, porque não estamos satisfeitos com o que temos. Em Filipenses 4, 11 a 13, Paulo nos ensina o segredo do contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando cultivamos um coração grato pelo que Deus nos deu, somos capazes de viver de forma equilibrada e satisfeita, sem nos entregarmos à gula. 6. Compartilhe com os outros. Uma das maneiras mais eficazes de combater a gula é aprender a compartilhar o que temos com os outros. A Bíblia nos chama a cuidar dos necessitados e a ser generosos. Em Isaías 58, lemos que o verdadeiro jejum inclui partilhar a tua comida com os famintos. Quando aprendemos a compartilhar, somos libertos do egoísmo que alimenta a gula e experimentamos a alegria de servir ao próximo. Conclusão: queridos irmãos e irmãs, a gula é um pecado que afeta nossa vida física e espiritual. Mas Deus nos chama a uma vida de autodomínio, temperança e confiança nele.
A vitória sobre a gula não é alcançada pela nossa própria força, mas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós.